Oi, gente. Eu vou continuar a folhinha, dar o acabamento na folha e fazer o acabamento também desse pano, tá bom? Então, vamos continuar com a folha. Eu já preparei as outras, né? Pra adiantar. E agora eu vou fazer essa daqui pra vocês verem. Então, gente, eu vou manter as cores que eu estou usando na flor, na pintura, né? Então, eu vou usar o palha para dar a luz na folha. Eu vou pegar a tinta só de um lado do pincel, tá? O outro tem que ficar limpinho. Vou partir aqui do meio, em direção à ponta. Mas, olha, eu deixo só assim, vou levantando o pincel só para que termine a tinta sem muito excesso lá em cima. Então, aí eu vou espalhando. Então, eu vou dividir essa folha dessa forma. Existem várias maneiras de pintar folha, né? Então, a folha até você pode criar, na verdade, tá? Não precisa ficar preso só uma forma de pintar. Então, aqui eu quis fazer assim, eu tô dividindo e com palha eu vou espalhando, ó. Passei o palha e vou espalhando, não chego muito aqui na ponta, não. Isso é só para iluminar um pouco. O pincel é de acordo com a folha. Se eu tenho uma folha grande, é melhor usar um pincel maior. Se minha folha é menorzinha, como eu usei aqui nas outras, eu já uso um pequeno, tá? Então, eu espalhei. Se precisar, eu deixo aqui o verde musgo, que foi o que eu pintei, eu deixo aqui, aí eu misturo um pouquinho. Se eu precisar achar que não tá misturando muito bem, aí eu venho com esse verde e termino, tá? Eu posso iluminar também um pouquinho aqui do outro lado. O que eu tô fazendo nessa, né? Vai ser feito em todas as folhas. Então, só dá uma iluminadinha nessa lateral. Está seca essa pintura, então não tem problema. Se eu achar mesmo que não tá misturando, eu venho com verde para tirar um pouquinho das marcas e para que misture melhor. Feito isso, agora eu vou misturar novamente o sépia e o verde e vou fazer esse tom aqui mais escuro. Com essa cor, eu venho agora, olha, eu coloquei um pouquinho de água nessa misturinha. E agora eu venho com a tinta só de um lado do pincel e preencho aqui do outro lado. Do mesmo jeito. Posso vir até embaixo porque é uma área escura, né? Aí eu vou mesclando, olha, pra que fique mais escurinho. Posso pôr mais tinta aqui. Posso reforçar aqui, nas áreas que a flor faz sombra. Então, eu posso reforçar esse escuro. Como aqui tá bem fácil de correr, porque eu coloquei um pouquinho de água. No palha, você não coloca água, você vem com verde. Porque o palha, ele é uma cor muito transparente, assim. Ela não é uma cor forte, então, se colocar água, fica muito diluída. Tá bem? Agora, com o pincel filete, eu vou fazer o acabamento. Então, parte clara, eu venho com essa misturinha, tá? Se precisar, eu vou colocar um pouquinho mais de água, eu acho. Pra ficar um pouquinho mais, pra poder correr melhor. Pode ser diluente, eu prefiro água ou clareador mesmo, que faz o mesmo efeito. Tá? Limpa o pincel, quando fizer a mistura com o próprio pincel, você limpa. E agora, com a mão leve, vai fazendo os veios da folha, ó.
Sempre quando for terminar, colocou aqui, ó, sempre quando for terminar, sobe o pincel. Aí fica fininho. Tá? Isso na parte clara. Na parte escura, a gente vai usar o palha, vai ser o contrário. Vou começar daqui, porque eu peguei bastante tinta. Percebe que eu tô intercalando, tá? Se precisar, dilui também ela aqui nesse momento, só nesse momento. Fez isso, vem aqui e preenche esse veinho com palha também, do lado do claro, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Por que que eu coloquei aqui em cima? Porque aqui é a área de sombra, então, eu não posso carregar aqui com essa cor clara. Então, eu comecei daqui pra baixo, agora eu venho e termino. Tá bom? Então, a folhinha eu fiz assim. Se precisar de retoque, depois eu vou dar retoque também. Eu iniciei o barrado da vela aqui na minha direita, tá? Comecei daqui pra lá. Então, eu percebo que esse desenho aqui, ele tem as velas, elas se encontram, né, aqui. Então, eu tenho que tentar seguir o mesmo padrão aqui nessa outra parte, tá? Então, eu vou tentar encaixar aqui essa vela no meu stencil e vou continuar daqui, tá? Mesmo que se eu tiver, por exemplo, eu vou pintar só duas, eu vou ter que ir encaixando assim aos poucos mesmo. Então, encaixei aqui, eu tô usando o cinza lunar e o sépia para dar para escurecer um pouquinho. Aqui eu tenho a flor, então eu preciso tomar cuidado com esses detalhes, né, da pétala. Eu vou usar aqui, então, um pincel chato para preencher essa área. Então, eu inicio com o cinza lunar. Pouquinha tinta. Caso eu passe um pouquinho, porque a flor é clara, e talvez eu não consiga visualizar muito bem. Então, caso eu passe pra pétala, assim que eu terminar a pintura, eu já levanto pra ver, né? E já limpo. Caso passei, aí eu já limpo. Aí, daqui pra cá, eu já posso usar o pincel Pitois. Eu não estou preenchendo essa parte de cima, tá? Tô deixando sem tinta. Então, olha, eu venho. Sempre tiro o excesso aqui quando tá no stencil. E quando eu for aqui pra parte da barrinha, aqui eu coloco bastante tinta. Eu vou seguir esse processo de encaixar as velas, tá? Até o final. Aqui a gente usa pouca tinta, porém, a gente preenche bem. Porque não pode ficar falho, não fica bom, não. Movimento circular é melhor. Se pegou muita tinta, olha, deixa aqui no pratinho, tá? Não vem com toda essa tinta, não. Vai pegando daí depois aos poucos.
E aqui eu já posso vir com excesso. Quando chega no stencil, aí sim já vai tirando a tinta, já vai com o pincel mais limpo. Então, coloca o excesso no pano, não em cima do stencil. Aqui na emenda, ó, não deixar ficar marcado, né, na emenda, procura tirar as marquinhas mesmo que tem. Agora, eu venho com o sépia por cima, tá? Então, eu vou com o mesmo processo, o pincel chato aqui ao redor da flor. Aí, eu coloco e já dou uma esfumada. Pode ser em seguida mesmo, tá? Não precisa esperar secar nada não aqui. Aí, eu venho com outro pincel, pra não misturar muito a cor. E vou passar o sépia até mais ou menos a metade da velinha. Aqui em cima todo. E vou misturando, tá? Eu não termino marcado, eu termino mesclando, misturando as cores, tá? Matizando. Olha, eu vou descendo essa cor bem suave. Só até aqui mesmo. Aí. Caso precise um pouquinho mais, ó, o meu precisa chegar um pouquinho mais perto da folha. Então, eu abaixo o stencil, coloco no lugar, venho com aquele pincel e aproximo onde precisa. Aí, se borrou um pouquinho, é a hora de limpar, tá bom? Aí, você limpa a flor. Eu vou terminar de preencher, só acompanhando, olha, só seguindo mesmo, não tem nada de difícil aqui, tá? Vou só seguindo, ó, vou terminando, sobrepondo e vou terminando o barradinho. Aqui, olha, eu percebi que ficou um pouquinho, borrei um pouquinho. Então, é a parte que é branca, eu venho com o pincel filete ou pincel redondo 00. E olha, eu venho suavemente, só com a pontinha do pincel, olha, eu venho retocando essa parte para tirar essa manchinha que ficou, tá? Foi na união das velas, na hora que eu uni, aconteceu isso, tá? Então, eu vou com cuidado, depois eu vou arrumar direitinho e eu tiro essa marquinha com esse pincel. Para o lacinho, gente, depois que ele tá seco, depois que você retocou, fez o que precisava fazer, você vai, no caso, eu vou, né? Se você quiser pintar também, você pode fazer isso. Eu vou usar o glitter relevo ouro, tá? Que é só o ouro mesmo. Como ele vem com aquela consistência para contornar, porque ele é de relevo, e eu não quero relevo, eu quero só o brilho. Então, o que que eu faço? Eu vou diluir um pouquinho. Olha, eu pego um pouco. Eu venho com clareador, um pouco do clareador.
e amoleço essa tinta. Misturo, se precisar, eu coloco um pouquinho de água, mas provavelmente não vai precisar, olha. Fica com uma consistência que eu posso espalhar sem ficar com aquele relevo, com aquele excesso que dá. Fica parecido mesmo com a tinta, que é dourada, mas aqui a gente usa relevo e faz como a tinta. Então, eu vou preencher aqui por cima, olha. Vou passando mesmo. Posso pôr bastante. O que que eu faço? No momento, parece que não vai pegar, tá? Porque tá com clareador, parece que não tá dando brilho, mas vai dar. Se eu conseguir, eu preservo essas áreas de sombra, tá vendo? Essas entradinhas aqui, eu não coloco. Faço o possível para não colocar esse brilho nessa área. Eu posso pôr o excesso, mas eu espalho, tá? Eu não deixo com o excesso, não. Então, eu venho só até aqui e não vou até o final, não. Mesma coisa aqui. Esse lado já secou, que eu fiz ontem. Aí, eu deixei esse pra mostrar como que eu faço com pra vocês. Então, aqui, olha, o excesso eu procuro tirar. Se precisar, eu molho. Aqui vai ser fundo. Então, o ideal é não deixar esse brilho no fundo. Outra coisa, gente, terminou de passar esse brilho, lava logo o seu pincel, senão ele endurece. Aí fica difícil tirar o brilho. Vai depositando, eu tô com um pincel muito grande. Nessas áreas menores aqui pode ser um pincel menor. Depois que seca, o brilho aparece mais. E fica mais bonito. Tá? Ó, depois de seco, você pode até passar um pouquinho mais, se for necessário. Passar nas outras partes. Deixa secar. Eu fiz a mesma coisa aqui, olha, na vela, tá? A vela não tá pronta ainda não, preciso retocar ela. Mas eu coloquei aqui o glitter relevo, esse aqui é o cristal. Minha tinta tá vencida, mas ainda deu pra usar. O cristal diluído com o clareador, misturado com o clareador, pra ficar um pouquinho mais molinho, né? Na consistência de tinta, tá bom? Então, vamos para o fundo e para a base aqui da pintura. Então, gente, antes de irmos para a próxima fase, eu queria falar para vocês que eu também diluí um pouquinho do branco, olha, eu contornei com pincel 000, eu fiz o contorno, tá bom? Só para que tivesse um pouquinho maior, né, de destaque. Então, o que que eu vi que aqui eu preciso fazer também? Então, eu vou diluir depois um pouquinho de branco e eu vou fazer esse contorno. Não precisa ser em toda a folha, só que achar mesmo que é necessário, tá? Um lugar onde eu achar que precisa destaque, aí eu venho com esse branco diluído e o pincel 00, e aí eu faço o contorno. Então, gente, aqui pra base, eu vou fazer imitação, né, de uma mesa, tá vendo? Então, eu coloquei essa fita aqui em cima, onde eu quero, pra eu pintar daqui pra baixo, né? E também eu coloco uma aqui pra isolar a parte da rendinha, né, do stencil. Então, eu me baseio, olha, tá vendo essa parte de baixo aqui, pra que fique retinho, eu vou posicionar essa fita, olha, toda essa área aqui, ó. Toda a área de baixo, então vai ficar bem certinho,
tá? Se eu fizer isso, fica bem certinho aqui em cima, não vai correr o risco, né, de entortar. Então, aqui eu vou usar a camurça e vou usar também o sépia. O clareador fica aqui, se eu precisar, para que dilua um pouquinho mais, eu venho com clareador, tá? Então, eu posso usar, nessas áreas maiores, já posso vir com o próprio pincel Pituá, de luz seca, ou chato, assim, o pincel grande, né? O chato grande, numeração grande, já vem preenchendo. O que é importante aqui, se lembrar que você tá pintando uma base reta. Então, quando se trata aqui da mesa, do armário, o que você estiver fazendo aqui, você sempre vai nesse sentido. Tá? Não fica fazendo movimentos circulares, não. Pode ser que não apareça muito, mas depois faz a diferença na hora de você vir com a outra tinta. Você não vai estar no mesmo sentido, na mesma direção. Então, é importante preencher assim, um vai e vem. Olha, um pouquinho de clareador, olha. Termino de espalhar. Aqui sim eu posso dar um movimento circular aqui. Aqui eu continuo com movimento de vai e vem. Eu tô mostrando pra vocês a forma que eu faço, tá? Pode ser que façam de outra forma, mas sempre essa parte aqui de baixo eu faço assim, nesse movimento de vai e vem. Onde não dá, eu reservo, né? E depois eu venho com o pincel chato de cerda e eu vou terminando de preencher. Aqui também não dá pra ser pouca tinta, não, tem que ser bastante tinta. Tá? Então, eu vou preencher tudo. Vou terminar aqui essa área toda que falta. Em seguida, eu vou já entrar com o sépia, tá? Aí, mais embaixo dos elementos. Eu vou mostrar, tá? Aqui a área menor, então eu venho com pincéis menores que caibam aqui nesse espaço. Tô com bem pequenininho aqui, ó. Ai, gente, desculpa. Ó, clareador. Aqui também, se por um acaso invadir a flor, aí eu venho com o pincel limpinho, úmido, e eu já tiro essa tinta que invadir a área da flor, tá? Tá bom? Então, eu vou fazer isso em tudo. Aí, eu já volto aqui. Agora, com o sépia, olha, na pontinha do pincel, eu contorno e depois eu vou esfumando, tá? Contorno bem próximo aos elementos aqui. Passei e aí eu vou esfumar, ó. Passei em todo o contorno. Aí eu esfumo, até terminar em nada. Sempre eu retoco, tá? Eu nunca termino minha pintura e deixo como acabado, eu sempre volto.
Olha aqui eu não subo até lá, eu só suavizo, termino aqui, ó. Tá? O contorno mesmo fica embaixo do bule. Aí, eu vou fazendo isso com as outras coisas, olha. A folha. Mais escuro aqui. Não posso deixar borrar assim, tem que tomar o máximo cuidado. Como aqui tá o tripé tá bem perto do meu rosto aqui, do que eu tô fazendo, me atrapalha um pouco. Então, eu tenho que retocar depois, porque acaba fazendo um pouquinho torto. Tá? Então, aqui eu espalho essa tinta, mais aqui ó, na junção delas, ó. Aqui o camurça ainda tá úmido, então já espalha mais fácil. As folhas, não sei se vocês conseguem perceber, ó. Elas estão um pouquinho levantadas, por exemplo, ela curvou, né? Então, a parte que tá mesmo apoiada no chão é a parte aqui que tá pra baixo. Tá vendo? Ó, aqui ela já curvou e levantou, então, ela está um pouquinho mais alta, então, a sombra ali quase não aparece. Aqui sim aparece, ó. Essa parte ela tá mais na base, no chão, né? No caso aqui na mesa. Então, eu termino por aqui mesmo, ó. Eu não vou fazer toda a sombra aqui, porque ela não tá encostada. Então, eu deixo ela altinha ali e ali não tem sombra. Tem aqui, onde está direto na mesa. Tá? A mesma coisa essa, ó. Aí, eu paro aqui, ó. Aí, aqui eu suavizo, ó. O que eu consigo aqui? O efeito da folha erguida, tá? Da folha levantada nessa área. Tá bom? Gente, eu troquei de celular, então eu não sei se o som tá bom, espero que fique bom. Que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu estou sem microfone. Tá? Então, aqui assim, termina em nada, né? Suavizando. Aqui eu já coloco assim, deixo bem escurinha essa área, tá? Onde tá toda ao redor aqui da flor, nessas duas entradas, e aqui também, eu escureço. Venho com bastante sépia. Aqui eu acho que vou trocar o pincel. Então, aqui é a mesma coisa, olha. Eu deixo essa parte aqui como se ela tivesse levantadinha. Então, aqui eu não venho com essa sombra. Eu termino aqui, ó, suavizando. Tá? Aqui sim, posso escurecer, mas deixa essa entradinha aqui como se ela tivesse erguida. Aqui eu coloco tinta toda essa área. Aqui também, ó. Chegou aqui, deixa aquela pontinha, deixa essa pontinha sem. Então, limpo o meu pincel e suavizo. Pra dar a impressão que ela levantou. Tá? Então, vou colocar aqui essa tinta. Vou escurecer aqui também. Aí, venho com essa sombra só até aqui. Aí, a partir daqui, eu já suavizo.
Deixo a folhinha levantada ali. Agora, olha, com o pincel petuar, assim, bem sujinho só, ó, tá bem limpinho. Eu venho aqui em cima e termino. Faço um acabamentinho, porque senão vai ficar muito... Aqui embaixo também posso fazer. Vai ficar muito chapado, né? Chapado que eu falo assim, uma cor só. Não fica muito bom, não. Então, ó, vem... tanto em cima como embaixo. Passa bastante o pincel para suavizar. E a mesma coisa do outro lado, ó. O pincel quase não tem tinta. Aqui você já toma um pouquinho maior de cuidado. Um pouquinho maior de cuidado, não, um pouquinho mais de cuidado. Tá? Bem pouquinho aqui. Aqui é mais na tinta do que no próprio... na tinta, na fita, do que no próprio tecido. E pronto. Vou tirar a fita, ver como ficou e vamos pro fundo. Tenho aqui, gente, olha, uma grande quantidade de clareador que eu peguei, tá? E venho com o cappuccino e vou misturar o cappuccino com o clareador. Eu quero que a tinta fique transparente, então o clareador me dá esse efeito de transparência. Eu não quero colocar muita tinta no fundo. Ali vocês poderiam, aqui essa parte toda aqui do fundo, poderia ser um stencil, não de vela igual a gente fez aqui, né? Mas um outro stencil de rendinha, alguma outra coisa. Se você não quiser fazer o fundo, você pode fazer isso. Olha, vou colocar um pouco de água, ó. Tá vendo? Só pra amolecer. Meu clareador tava com pelotinha, não vi. Tá? Deixa essa tinta um pouquinho mais maleável. E vou ver com o pincel pituar e vou fazer esse fundo. Então, posso usar tanto o pincel maior como o menorzinho, ó. Tem dois tamanhos aqui, eu posso usar esse, para que entre um pouquinho melhor nessas áreas onde é mais fechada, ou o maior. Aí depende de qual você quer usar. Então, ó, eu tiro excesso aqui, tá? Ó como ela tá transparente. Eu deixo meu pincel todo com a tinta. Aí eu começo. Eu quero um fundo suave, tá? Então, eu vou misturando as áreas que eu não consegui chegar, eu venho com o pincel chato. Aqui sim, movimento circular e procurando não deixar manchar, tá? Procura encontrar as cores, por exemplo, eu parei aqui. Aí, quando eu pego novamente a tinta, eu tiro excesso aqui no pratinho. E aí, eu venho suave e já começo a unir uma cor na outra. Pra tentar não deixar manchar. Porque pode acontecer de manchar, tá? Isso aqui é sujeirinha do pincel. Então, eu vou passar em toda essa área. Quando eu chegar aqui em cima, eu não vou passar dessa parte aqui, tá? Então, quando eu for chegando aqui em cima, eu já tenho que estar com ele bem mais suave. Aqui tá um pouquinho mais forte, aí quando eu vou chegando, eu já tenho que ter menos tinta no pincel. Até aqui, aí aqui eu já começo a suavizar, ó. Se precisar, eu venho com clareador direto aqui. Eu fechei meu clareador. Se eu precisar que fique mais suave, aí eu já venho com meu clareador puro, ó. E pronto.
Eu vou tentar preencher aqui mais ou menos essa linha, tá? A linha mais alta, ponto mais alto, porque eu quero como uma parede aqui, tá? Então, eu não vou só fazer o contorninho nas partes onde eu quero mais escurinho, não, eu vou pintar dessa mesma forma que eu tô mostrando aqui, eu vou pintar até toda essa altura, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e eu volto. Agora, sem esperar secar, tá? Do jeito que eu terminei aqui, demora um pouquinho, tá, gente, pra fazer isso. Mas procura fazer rápido pra poder ver já com a outra cor, pra mesclar, tá? Então, esse aqui é o cinza. Ele vai fazer o efeito, olha, eu coloco nos cantinhos, tá? Entre um objeto e o outro, um elemento e o outro, aqui a folha e a vela. Aí, eu vou, olha, suavizando, ó, vou mesclando. Eu deixo mais escuro na junção aqui dos elementos e depois eu esfumo, tá? Aqui também, ó. Meu pincel, ele não tá muito macio, mas se você tiver um pincel que tá bem lixadinho, que dá pra você entrar nos cantinhos, assim, com ele, que a gente usa o pincel bem lixado pra chegar até os contornos, até os cantos, aliás. Aí, se você tiver um mais macio, mas que consegue chegar até lá, então você pode usar. Então, quando tá o fundo úmido, a tinta que eu passei embaixo, olha, eu consigo dar uma mesclada sem ficar muito marcado. Aqui eu também passo, ó. Caso eu queira misturar melhor, eu venho com o pituá ou pincel de luz seca, que esse aqui é luz seca. E eu subo, ó, essa cor, ó, e ela dá uma misturada sem ficar muito marcadinho. Tá? Então, vou fazer todos esses cantinhos, eu vou usar o cinza. Aqui a minha mão tá leve, não precisa pôr força, senão você tira a tinta, tá? Aqui eu vou pôr um pouquinho pra acompanhar o escuro de cima. Então, eu coloquei aqui um escuro, aqui também tem que ter, porque tá pegando luz da mesma luz e sombra da mesma forma. Como eu disse, tá, gente? Minha forma de pintar, tá? Vou fazer assim, ó, todos os cantinhos aqui. Tá pegando? Olha. Aqui, aqui. Esse pincel, ele tá seco. Não tem tinta nele, não, tá sequinho. Tá vendo essa parte aqui? Pode ser que foi quando caiu o glitter, então não quer pegar muito bem nessa área. Mas não tem problema.
Aqui eu ponho bem pouquinho, tá? Não posso exagerar muito aqui, porque já é uma área que tá mais pra cima. Então, não posso pôr muita sombra aqui. Aqui eu também posso pôr pra acompanhar. Aí eu vou vendo onde tem necessidade, olha, eu posso vir. O pincel tá quase limpo aqui. Mas se eu achar que precisa escurecer um pouquinho, eu passo meu pincel aqui também. Aqui nos cantinhos da flor. Então, eu venho, ó. Quando tá úmido a tinta de baixo, ó, fica bem fácil fazer esse esfumadinho. Tá bom? Então, eu vou em todos os cantinhos, os encontros dos elementos, eu venho com esse cinza. Aqui também, olha, aqui eu posso colocar bastante. Aqui, olha, mesmo que tá bem pequenininho aqui, mas eu não posso colocar muito, mesmo que tá bem próximo, não posso colocar muito cinza escuro, muita sombra aqui, tá? Não posso, só o que eu já tenho. Ai, desculpa, gente. Aí, aqui eu já suavizo, olha. Tá bem? Gente, eu resolvi fazer uma coisa aqui que eu não sei se vai dar muito certo. Olha, uma sombrinha, como se a luz estivesse batendo assim um pouco de frente, tá refletindo, né? Então, eu tô com cinza mesmo, um pouquinho de cinza no pincel, tiro bastante, olha, tiro excesso. Aí, eu vou vir ó, contornando, mais ou menos no formato aqui do bolinho que eu tenho. Pode encostar aqui, tá? Pode encostar no bule, com esse cinza. A sombra, olha, ela fica um pouquinho menor que o próprio bule. Aí, depois que eu fiz isso, eu venho com o pincel limpo, na parte que tá limpa, e dou uma suavizada. Mas é importante o fundo estar úmido, tá?
Se não estiver aqui, você umedece um pouquinho o seu pincel e vem. Tá? Então, procura um pouquinho do formato que você tem do bule, que é ao redor, fazer o mesmo formato. Aí, segue aqui embaixo, né? Vai fazendo todo o formatinho. Então, já que fez ali em cima, então, faça aqui no contorno dele também. Aqui não aparece muito. Depois eu vou retocar, tá, gente? Aqui vou fazer um pouco desse... Eu não tô olhando em lugar nenhum, tá? Tô sem referência aqui, então... Pode ser que eu não esteja fazendo tão certinho, mas... eu quis fazer essa sombrinha. Na borda, olha, na borda eu dou uma suavizada. Aqui eu posso até encostar, mas já na borda eu dou uma esfumada. Tá? É isso, gente. Agora aqui eu vou colocar galinhos, tá? Pra não deixar as folhinhas voando. Aqui também, vou pôr mais algum enfeitinho. Tenho aqui branco no pincel pituá, olha, tirei excesso e vou vir aqui ao redor da vela, ó. Tá vendo? Eu vou passar esse branquinho, contorno aqui a chama, aí eu venho, olha, pegou, aí eu limpo o pincel no pano e eu suavizo aqui as bordinhas. Tá? Aí eu venho ou com amarelo ouro ou com amarelo limão. Eu acho que eu vou primeiro com amarelo limão pra ver como fica. E vou fazer a luz. Claridade, né? Na verdade, a claridade. Então, eu faço o mesmo processo, tá? Coloco aqui. E depois eu suavizo. Aí, o que acontece aqui? Eu tenho um bulinho, ela tá na frente, eu tenho um bule aqui. Então, eu tenho que refletir um pouquinho dessa claridade aqui no bule. Então, ou eu venho já com amarelo, se não pegar, aí eu venho com branco. Coloco aqui um pouquinho, ó. Que eu tenho que demonstrar que tá pegando a claridade aqui também, né, da vela. Ó, com branco. Um pouquinho com branco aparece mais. Então, eu não faço contorno todo, não. Eu só faço como se tivesse na mesma proporção aqui da claridade da vela. Pronto.
tiver manchadinho, você dá uma esfumadinha melhor. Gente, um pouquinho de cinza, olha. Aqui também, ó, tá vendo? Coloquei aqui, todo lado esquerdo. Aqui eu vou colocar, fazer a mesma coisa, olha, eu vou colocar esse cinza, mas eu vou chegar aqui, olha, e vou fazer a dobrinha da minha folhinha. Tá vendo? Um pouquinho antes de chegar na menor e antes de chegar na pontinha da folha, tá? Eu tenho que parar antes com a sombra. Então, eu acho que é só isso. Aqui eu vou tentar fazer o formatinho do bico da flor mais certinho depois. Aqui, gente, continuando, ó, tá vendo? No mesmo stencil de flor, eu tenho o galho. Então, eu vou aproveitar e dar uns acabamentos aqui com ele. Com o mesmo verde, olha, que eu fiz, aquele verde musgo com... Fica quase um oliva, verde musgo com sépia. Aí eu venho, olha, com cuidado, porque aqui já tem tinta. Por baixo eu já tenho tinta. Então, quando você tem tinta e vai colocar mais tinta por cima com stencil, é mais fácil dele vazar. Então, quanto menos tinta pegar, é melhor. Eu vou ter que fazer, agora que eu tô seguindo o mesmo padrão de fazer uma sombra, eu vou ter que fazer a sombra também desse galinho, tá? Então, eu vou colocando assim onde eu acho. Aqui eu tenho que colocar, ó, porque a folhinha não pode ficar solta. Aí eu posso colocar mais alguns em algum lugar. Aí é assim, se eu fiz sombra em um lugar, eu tenho que fazer em todos, tá? Se eu fiz aí não fiz no laço também, tem que fazer um pouquinho do contorno aqui do laço. Se eu fiz na folha, no bule, eu vou ter que fazer nos outros elementos também. Aí eu distribuo aqui conforme eu quero. Vale também para essa... Ah, vou ter que limpar. Vale também para cá, pro lado da velhinha, tá? Colocar um pouco desse galinho também. Então, ó, pincel úmido, limpo, eu tiro. Agora, a gente, com pincel filete 00, o branco, ó, bem pouquinho branco, tá? Você vem com a mão bem suave e vem dando uns toquinhos, olha. É só para poder aparecer melhor, tá? E dar volume também. Se eu deixar só escuro, parece que não tem
não é real, né? A intenção não é deixar real, mas é que não fique tão escurinho. Então, aí vai dando os toquinhos, olha, em todos. A mão bem levinha, você não aperta, aí ele, do jeito que ele sai assim, já dá um efeito. Olha, é o que eu falei, olha, eu passei, nem vi que eu borrei aqui, ó. Então, vem com o pincel limpo e tira. Eu vou retocar toda essa pintura, tá? Todinha. E vou dar os acabamentos que precisa. Aqui dentro também coloco um pouco. Não sei se vocês perceberam, olha, toda a curvinha eu gosto de colocar esse branquinho. Porque é a questão do volume que a gente fala. Tá? A questão, por exemplo, nessa curvinha parece que ele tá mais altinho, então eu coloco o claro ali, o branco, no caso, que eu tô usando o branco mesmo. Com a mão bem leve. Tá bom? E agora eu vou dar acabamento em tudo. Aqui também eu posso colocar um pouquinho do glitter ouro, só que aqui eu já venho com ele no próprio bico da tinta, tá? Se você quiser contornar a flor com esse glitter, quando ele secar, vai sair um pouquinho desse volume que tá essa tinta. Tá bom? Então, eu acho que é isso, gente. Eu vou dar acabamento, eu vou fazer a sombra aqui dos galinhos. Aqui, nesse aqui, eu não vou fazer tão pertinho. Vou mostrar aqui como eu vou fazer. Eu já pego um pincel menorzinho. Tiro o excesso. Então, daqui eu vou pegar mais ou menos daqui. Eu nunca vou terminar onde começa o que eu estiver pintando, por exemplo, né? Aqui o galho. Eu nunca vou chegar até lá. Isso aqui não é uma pintura realista, não, tá, gente? Pintura realista, a gente não pinta assim. A gente vai por partes e vai observando o desenho que você tem. A melhor forma de fazer uma pintura realista é observando cada cor em cada lugar, cada detalhe. Então, isso aqui não é realista não, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui não, né, gente? Essa pintura. Essa pintura é linda. E aí, eu vou fazer em todos, sempre observando o quê? Que eu não posso
chegar até onde, porque o galinho tá pra frente, né? Não tá tão encostado lá atrás. Aí eu procuro fazer menorzinho. Assim eu vou, tá? Aí eu vou terminar toda a pintura. Quando estiver pronto, eu vou tirar foto e aí eu posto no meu Facebook, no Instagram, tá bom, gente? Então, obrigado por assistir até aqui. E se eu tiver tempo e conseguir gravar os outros panos que eu vou pintar com motivo natalino, aí eu ensino para vocês também, tá? Se eu conseguir, se der tempo e eu conseguir gravar, aí eu mostro o que eu tô fazendo, tá? Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo.